Enfim, aconteceu. Marcelo Cabo não é mais treinador do Vasco da Gama. Ufa! Precisou que a gente fizesse uma pressão gigantesca para que essa diretoria mequetrefe, essa diretoria golpista, pudesse demitir Marcelo Cabo do comando do Vasco. O Vasco vinha sendo dominado todos os jogos. O Vasco fazendo um campeonato ridículo, um campeonato horroroso. Ontem no jogo contra o Náutico, o Vasco não jogou nada. O Náutico dominou o Vasco o tempo todo. O Náutico poderia ter ganho a partida de 2, de 3, de 4. Poderia ter goleado o Vasco se não fosse o Vanderlei, que defendeu bolas milagrosas. O Vasco achou um gol aos 48 minutos do segundo tempo, uma jogada improvável, um calcanhar de um garoto que encontrou o Morato e o Morato fez o gol. Assim a história quis que o Vasco empatasse o jogo aos 48 minutos. Mas isso não bastou para manter Marcelo Cabo no time, no comando técnico do time. Por quê? Porque o Vasco apresentava um futebol ruim. O Vasco não tinha compactação, o Vasco não apresentava recomposição, o Vasco falhava na defesa, muito em bolas paradas. E o Marcelo Cabo sempre dizendo que o Vasco estava evoluindo e a gente nunca via isso em campo. Marquinhos Gabriel em campo sendo disparado o pior jogador em campo e o Marcelo Cabo mantendo Marquinhos Gabriel no time, tirando jogadores que estavam jogando melhor e deixando Marquinhos Gabriel até 35, 36 minutos do segundo tempo. E aí era aquele Deus nos acuda na substituição, e aí salve-se quem puder, e os jogadores tinham que correr atrás do prejuízo para tentar empatar ou vencer a partida. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que tem por trás disso? Por que Marcelo Cabo mantinha Marquinhos Gabriel em campo, o Hernando, o Zeca? Seria o contrato de produtividade? Seria pressão da diretoria? Seria pressão para manter o jogador em campo por causa do empresário, para poder gerar receita para ele? Como dizia a minha vovozinha, tem caroço nesse angu e vale a pena investigar. Alexandre Pássaro dizia o seguinte: porque a nossa gestão, a gente não vai agir como nas gestões anteriores, como os diretores anteriores, que culpavam sempre o treinador e mandavam embora o treinador. Nós fizemos um planejamento excelente e nós vamos manter o treinador porque nós acreditamos no trabalho dele. Não resistiu. Futebol é isso, meus amigos. Futebol da década de 50, futebol de hoje é a mesma coisa. Modernizou, mas a ideia é a mesma. Ninguém resiste a uma pressão. Enfim, ele estava equivocado, ele estava vendendo uma ideia que não era a real, não era a verdadeira. Ontem, na coletiva que o Cabo deu após o jogo, o Lucas Pedrosa da Band questionou ele por que ele mantinha o Marquinhos Gabriel em campo, por que ele dizia que o Vasco estava em evolução, mas ninguém via isso. E ele não soube explicar por que mantinha o Marquinhos Gabriel. Ele não disse, ele simplesmente ignorou. E isso me deixou muito claro que tinha algo aí. E vale a pena investigar por quê. Porque dessa diretoria a gente pode esperar qualquer coisa. Então eu vou deixar esse diálogo aí da entrevista coletiva entre o Lucas Pedrosa e a resposta do Marcelo Cabo no final do vídeo, para vocês verem que, com certeza, por isso eu fiz aquele vídeo dizendo que era o fim da linha do Marcelo Cabo, e eu tinha certeza. Eu estava certo. Podem olhar o meu vídeo anterior, vou deixar como sugestão, que eu dizia que Marcelo Cabo, se vocês olharem lá no título, eu dizia
fim da linha para o Cabo no Vasco. Porque não tem condições. Agora o Vasco repete os mesmos erros do passado. Demora muito para tomar atitude. Poderia ter demitido o Marcelo Cabo há umas 5 rodadas anteriores, há umas 6 rodadas anteriores, e a gente teria mais chance de organizar esse time. Agora, vai demorar quanto tempo para contratar um novo treinador? Será que a gente vai ficar jogando com o interino mais umas 5 rodadas? Vocês sabem que o rival demitiu o seu treinador na madrugada, às 2 horas da manhã, e 8 horas da manhã já estava anunciando o novo treinador. Isso é competência técnica. Será que essa diretoria vai ser mais do mesmo? Manda embora e não tem um treinador de verdade para assumir o comando do Vasco? Será que estão agindo por impulso? Ou será que teremos realmente um treinador que possa assumir o Vasco e fazer com que o Vasco volte para a primeira divisão? Meus amigos, eu sempre digo uma frasezinha de efeito que diz o seguinte: o melhor da festa é esperar por ela. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Ninguém sustenta uma mentira por muito tempo. E essa diretoria golpista, que não sabe perder, que usa de meios fraudulentos para se manter no poder, não vai se sustentar. O Vasco é maior, o seu torcedor é maior, o torcedor vascaíno está irreconhecível, porque o torcedor precisa puxar a responsabilidade para si e exigir que esses golpistas deixem o Vasco. Esperar da justiça é um erro do torcedor vascaíno. Vamos deixar de acovardarmos e vamos para o front. Vamos lutar por o nosso Vasco. O Vasco merece a nossa luta, porque é a nossa paixão, é a nossa alegria do final de semana, é a nossa alegria da noite. Por enquanto estamos muito tristes com tudo que está acontecendo com o Vasco e nós queremos voltar a sorrir. Não com uma propaganda enganosa da diretoria para trazer mais sócios para o clube, fazendo uma apologia à alegria. Que alegria que nós estamos tendo? Só tristeza? Só decepção de um time que nos passa vergonha, de uma diretoria golpista que nos envergonha? Então é claro que nós esperamos um Vasco diferente e vamos continuar aqui no canal lutando para que isso possa acontecer. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Eu quero crescer o canal porque assim eu posso atingir mais e mais pessoas. E para que isso aconteça, eu preciso do apoio de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem seu like, compartilhe para mais e mais pessoas, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Cabo, você me permita discordar de que o Vasco dominou o Náutico no segundo tempo, porque até olhando os números, que é uma coisa que você é um cara muito apegado a isso, o Náutico finalizou 20 vezes, 8 no gol, e teve 12 escanteios, enquanto o Vasco só teve 1 escanteio na partida. O Vanderlei, acho que na opinião da maioria das pessoas, foi o melhor jogador do Vasco em campo. Então, apesar do Vasco ter feito o gol quando o Náutico estava com 1-0, o Náutico teve várias e várias oportunidades de vencer e até por um placar elástico contra o Vasco. Mais uma partida em que o clube não consegue desempenhar um bom futebol jogando em casa. Já são 2 derrotas, empatou de novo apesar de ser o líder do campeonato. E o que preocupa é que o Vasco já está chegando na primeira parte, no primeiro terço de Série B, e ainda não entrou no G4 também, Cabo. Como que você, treinador, depois desse desempenho inteiro, que também projetava 4 pontos nesses 2 jogos e só teve 2, pode falar para a torcida de que o Vasco vai sim evoluir, vai sim subir? Como é que você passa essa confiança? E a segunda pergunta, até para finalizar, é: por que o Marquinhos Gabriel seguiu em campo no momento em que o Gabriel Peck e o MT saiu no intervalo? O Gabriel Peck ainda estava no jogo, mas assim como no jogo contra o Curitiba, estava até um pouco mais participativo que o Marquinhos Gabriel, e o Marquinhos, não conseguindo fazer a função dele de meio campo, seguiu como titular, seguiu jogando, e o Vasco, consequentemente, depois, fazendo as substituições, conseguiu chegar ao gol após a saída de Marquinhos Gabriel. Um abraço.
A gente, quando está atrás do placar e entrou com a proposta de subir linha e num 4-3-3, claro que a gente tem um risco de exposição. Então, o Náutico é uma equipe qualificada, onde trabalhou bastante essas transições e conseguiu obter esses escanteios. Alguns escanteios, né, por esse número excessivo do Náutico, foi a sequência, geralmente, do primeiro escanteio. Tinha um, e aí é uma bola muito bem batida, você disputa e ocasiona o segundo escanteio. Na minha concepção, foi um pouco ocasionado por isso, dessa disputa. E o segundo tempo a gente teve a predominância do jogo, e claro que você pega uma equipe qualificada como o Náutico, você acaba tendo que se expor para poder buscar o empate e buscar a vitória. Foi o que o Vasco fez no segundo tempo. O que a gente faz é continuar trabalhando, a gente não entramos no G4, isso é uma frustração para nós e com certeza para o nosso torcedor, mas a gente vai continuar trabalhando que na próxima rodada a gente entre no G4 e para não sair mais. O importante é a gente estar entre os 4 primeiros, quando terminar a competição. A gente trabalha para isso. Claro que a gente trabalha para entrar e não sair mais, mas o importante é a gente estar no G4 na 38ª rodada e presentear a nossa torcida com acesso.